Acaso é Israel escravo ou servo, nascido em casa? Por que, pois, veio a ser preso? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra dele, fizeram uma desolação à sua cidade, e estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Manfim te pastaram do alto a cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu, pois haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Então, aqui Jeremias está falando, olha, vocês estão sendo tragados, devorados por causa da iniquidade, por causa da falta do temor. Acaso Deus não estava te guiando num caminho? Você que me acompanha, quando você agora no Café com Deus, Deus ele está querendo te guiar. Ele não vai te guiar porque é você que permite ele guiar ou não a sua vida. Mas Jeremias está falando, vem cá, Deus não estava guiando vocês no deserto, dizendo para vocês, olha, o caminho é por aqui, é por ali. Por que vocês voltaram ou deixaram o temor de Deus para cavar novos poços? Por que vocês fizeram a vontade da carne, deixando de ouvir a voz de Deus? E ele diz assim, ó, acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Jeremias está falando, olha, esse problema que você passa, essa dificuldade, essa dor, essa angústia, esse vazio, acaso não é porque você deixou o caminho de Deus? As pessoas falam, mas por que a minha vida é desse jeito? Por que eu sofro tanto? Será que não é porque você tem deixado o caminho de Deus? E aqui Deus está falando com o povo de Israel. Não está falando com o povo incrédulo. Está falando com um povo que andava, ou pelo menos deveria andar com Deus. Que é o caso de muitas pessoas que estão dentro da igreja. E Deus está falando com ela, mas ela continua lá no deserto, continua se levando à prisão, ela continua se prendendo ao vício, continua se prendendo à mentira, à maldade, à iniquidade, à injustiça, à infidelidade, à incredulidade. Então, ela continua, ela se prende. Não é nem o diabo, é ela mesma que se leva para aquela cadeia e depois ela traz para ela um problema, ela traz para ela uma situação muitas das vezes até podemos dizer irreversível, porque a falta do temor de Deus traz a pessoa o esfriamento na fé e ela não tem mais força para buscar. E quando não encontra força, a única coisa que ela encontra é a murmuração, é a reclamação. Então ela vai culpar Deus por ela estar naquela situação, porém foi ela mesma que deixou. Jeremias diz, olha, acaso esse problema que você tem não foi porque você mesmo deixou o caminho de Deus? Não foi porque você deixou o temor de Deus? Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é a prosperidade na vida daqueles que têm. A falta do temor leva a pessoa à ruína. E o que é a falta do temor? É a mentira, é o vício, é a idolatria. É a pessoa que conhece a Deus, mas ela vai lá no deserto, vai lá beber água no deserto. É aquela pessoa que ela conhece o Senhor Jesus, sabe que Ele é o único e suficiente Salvador, mas de vez em quando dá um pulinho na benzedeira. De vez em quando dá um pulinho lá na cartomante. De vez em quando fica lá consultando o seu horóscopo. Então, é uma pessoa que não tem temor a Deus. É uma pessoa que não tem temor a Deus. Ela diz ser de Deus, diz conhecer a Deus, mas vive voltada para a idolatria, para imagens. Vive voltada para imagens. Vai ter uma caravana para tal lugar lá, para Santa tal, e ela, eu vou junto só para conhecer. Isso é falta de temor, é falta de confiança em Deus. Nada contra quem tem essa fé, mas nós que somos de Deus, nós temos um Deus, um Salvador, um Libertador, e só a Ele nós devemos prestar culto, só a Ele nós devemos nos curvar, nos entregar. Então, o problema das pessoas é esse. Elas às vezes estão dentro da igreja, mas não faz mal fazer isso. Olha aí, final do ano está aí. Estamos aí pertinho do final do ano.
Ah, é Natal, não tem problema não, você tomar uma cerveja, você tomar uma champanhe, não, isso é bobagem, pode fazer. Você está se levando para a cadeia, você está se levando para a cadeia, você está se aprisionando, você está deixando o temor de Deus, e isso vai causar para você um problema, um sério problema.